Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 1º de fevereiro, queremos lembrar que as intenções de oração do Papa para esse mês de fevereiro é para os doentes terminais. Rezemos por todos os doentes que estão nos hospitais, nas casas, em muitas instituições, nas ruas, os doentes terminais. Rezemos por eles. E hoje queremos falar de uma doença que assola o nosso país e o mundo inteiro, a hanseníase, ou seja, a lepra. O Dia Mundial contra a Hanseníase é comemorado internacionalmente todos os anos no último domingo de janeiro, com o objetivo de aumentar a conscientização pública sobre a hanseníase, ou doença de Hansen, mais conhecida como lepra. Esta data foi escolhida pelo humanitário francês Raoul Fuleroux e é celebrada desde 1954. Então foi este último domingo, 28 de janeiro, nesse domingo foi comemorado o Dia Mundial dos Doentes de Hanseníase. E disse o Papa Francisco no domingo: encorajo todos os que estão comprometidos no resgate e na reinserção social das pessoas afetadas por esta doença, que apesar de estar em declínio, continua a ser uma das mais temidas e atinge os mais pobres e os mais marginalizados. Em janeiro de 2023, o Papa havia enviado uma mensagem aos participantes do 2º simpósio sobre a doença de Hansen, intitulado Não Deixar Ninguém para Trás. Francisco recorda na mensagem que a hanseníase é uma das doenças mais antigas da história humana. O que até mesmo a Bíblia nos diz não é suficiente para nos recordar que o estigma ligado à hanseníase continua a causar graves violações dos direitos humanos em várias partes do mundo. Então, o Papa faz a exortação: não podemos esquecer estes nossos irmãos e irmãs. Não devemos ignorar esta doença que infelizmente ainda afeta tantos, especialmente em contextos sociais mais pobres. Incentivando os participantes do simpósio, Francisco escreveu: pelo contrário, convencidos da vocação da família humana à fraternidade, deixemo-nos interpelar e questionar: será que vamos nos debruçar para tocar e curar as feridas dos outros? Será que vamos nos abaixar para levar às costas o outro? Este é o desafio atual, de que não devemos ter medo. E ao final, a proximidade e uma mensagem de encorajamento. Diz o Papa: manifesto a minha proximidade a quantos sofrem da doença de Hansen e encorajo a continuar a trabalhar para que não lhes faltem o apoio espiritual e os cuidados de saúde, que as comunidades cristãs se deixem evangelizar por estes irmãos e irmãs, permanecendo na linha da frente nos esforços para a sua plena integração. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica que atinge o sistema nervoso, especialmente os nervos das partes mais frias do corpo. Quais são essas partes? As mãos, os pés, o rosto. O Papa Francisco falou em apoio à observação. O Dia Mundial contra a Hanseníase é comemorado internacionalmente todos os anos no último domingo de janeiro, portanto, o último domingo que celebramos, dia 28 de janeiro, com o objetivo de aumentar a conscientização pública sobre a hanseníase, ou doença de Hansen. Esta data foi escolhida, como já dissemos, pelo humanitário francês Raoul Fuleroux e é celebrada desde o ano de 1954. Em 2021, 106 países reportaram à Organização Mundial da Saúde, OMS, 140.594 casos novos da doença no mundo,
um aumento de 10,2% em comparação a 2020. A Índia é o país que mais reportou casos novos em 2021, cerca de 53,6% do total global. E no continente americano, houve a notificação de 19.826 casos. Desses, cerca de 18.320 ocorreram no Brasil. Muitos não sabem, mas o Brasil é o segundo país em número de leprosos, em número de pessoas com a doença de Hansen ou com hanseníase. Índia em primeiro, Brasil e Indonésia são os países que mais reportaram casos novos, correspondendo a 74,5% do total global. Essas são informações da OMS, Organização Mundial da Saúde. Segundo dados da OMS, 76% países reportaram casos novos em menores de 15 anos. No decorrer do ano de 2021, mais de 9.000 novos casos foram diagnosticados na população menor de 15 anos, correspondendo a 6,4% do total de casos novos diagnosticados. Do total de casos novos diagnosticados no Brasil, 761 ocorreram em menores de 15 anos. Então vejam que uma doença que está afetando também as crianças e a juventude. Entre 2017 e 2021, foram diagnosticados 119 mil casos novos de hanseníase no Brasil, dos quais 66 mil no sexo masculino, que corresponde a um total de 55,7 casos em pessoas do sexo masculino. Então vejam que a hanseníase é uma doença que tem cura, basta fazer o tratamento que a pessoa pode ficar curada. Eu lidei muito com hanseníase lá em Moçambique, quando morei lá. Moçambique é o segundo país da África com mais casos de lepra. E na nossa região, Cabo Delgado, havia muitas pessoas com esse problema. Eu me lembro de muitas delas. Nós fizemos um trabalho e ainda a diocese continua a fazer, não só atendendo os casos já diagnosticados, mas indo visitar. Nós temos uma missionária lá, uma missionária espanhola, que o trabalho dela é ir para as aldeias, passar lá uma semana, visitar as casas e encontrar novos casos. E colocar essas pessoas em contato com a saúde e levar essa pessoa aos postos, porque o tratamento é de graça. É preciso que as pessoas procurem um posto médico, que recebam atendimento, que recebam o medicamento, que é grátis, é de graça, e faça o tratamento inteiro. Não adianta fazer por um tempo, parar e retomar. Tem que fazer ininterruptamente de 6 meses a 1 ano. Pelo menos lá em Moçambique era essa a orientação. E a pessoa pode ficar curada. Eu conheci muitos casos de pessoas que já tinham perdido os dedos do pé, os dedos da mão. Nós tivemos inclusive um catequista Lopes, que foi o melhor catequista que tivemos na paróquia. Ele não tinha nem os dedos da mão, nem os dedos do pé, mas andava de bicicleta, dançava, trabalhava ainda na roça, tinha uma alegria assim contagiante, e era uma pessoa que foi afetada pela lepra, pela hanseníase. Já tinha perdido os dedos, claro, das mãos e dos pés, não tinha como resolver isso, mas fez o tratamento e ficou curado. Então rezemos por todos os doentes de hanseníase, para que Deus os abençoe, para que essas pessoas possam ser alcançadas e fazerem o tratamento para nos libertarmos dessa chaga da sociedade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.